Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, intriga, discórdia, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão e continência. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e são pelo Espírito. Procedamos também segundo o Espírito corretamente. Palavra do Senhor. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalha e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.
são minha avó. Eu as conheço e elas me seguem. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Boa noite. A primeira leitura de hoje, São Paulo nos faz um paralelo. Existem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, pelos desejos que existem em nós agimos de acordo unicamente com a carne. E aí São Paulo nos dá uma longa lista de erros, pecados que são cometidos pela carne. E nós podemos olhar para a nossa vida e perceber todos os erros, pecados que nós caímos quando nós nos deixamos guiar unicamente pelo prazer, unicamente pela nossa vontade. É interessante que, às vezes, na nossa fé, nós ficamos muito preocupados com o pecado. Não que o pecado não seja importante, é importante. A gente tem que confessar, no mínimo uma vez por ano, no mínimo. Mas sempre quando percebermos em nós pecados, devemos procurar a confissão, a reconciliação. Mas às vezes a gente fica muito preocupado o que pode, o que não pode, se é pecado, se não é, e nós esquecemos de dar o segundo passo, que é a busca da virtude. A nossa fé tem esses dois lados: deixar tudo aquilo que é pecado, abandonar tudo aquilo que nos vicia, que nos afasta de Deus. Mas não é só isso. A nossa fé não é simplesmente não fazer coisas, mas a nossa fé é buscar o bem, buscar a virtude, buscar a bondade, buscar a misericórdia, buscar o perdão, buscar a alegria, buscar o amor. Se nós temos dificuldades em vencer os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos vícios, às vezes é porque nós não estamos buscando a virtude, porque é a virtude que nos capacita, que nos dá força, que nos anima para conseguirmos de fato combater os pecados, os vícios, aquilo que nos afasta de Deus. Dessa forma, nós devemos clamar, pedir ao Espírito Santo que nos dê os seus dons, que nos dê as suas graças, que nos dê as suas virtudes, para que assim, fortalecidos pelas graças de Deus, nós tenhamos força de pouco a pouco deixar aquilo que nos afasta de Deus, deixar aquilo que nos faz
criar inimizades, maldades entre nós, deixar aquilo que nos impede de viver o verdadeiro amor que Deus nos pede. E assim, cada dia mais, nós vamos nos fortalecendo com as bênçãos, com as graças, com as virtudes que Deus mesmo quer derramar sobre nós. E o Evangelho, nós vemos os ais que Jesus dá. Jesus dirige esses ais aos religiosos da época, aos mestres da lei, aos fariseus, aqueles que viviam e pelo povo eram os que eram considerados que estavam mais perto de Deus. E Jesus condena a hipocrisia daqueles que aparentam uma coisa, mas não vivem. Daqueles que pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam. É interessante a comparação que Jesus faz dos sepulcros ocultos, dos túmulos que ninguém vê. Para um judeu, se ele entrasse num cemitério, ele se tornava impuro. E aí ele precisava fazer longos dias de purificação para voltar a se aproximar de Deus. E Jesus compara aqueles homens como sepulcros escondidos, que as pessoas se aproximam, achando estar se aproximando de alguém santo, alguém temente a Deus, mas que na verdade eram pessoas que falavam de Deus, pregavam Deus, mas no seu coração viviam longe. Daí os mestres da lei se sentem ofendidos e Jesus joga para cima deles também, que eles pregavam leis, normas, decretos que todo mundo tinha que viver, mas eles não viviam. Às vezes nós fazemos isso no nosso interior. Nós queremos que o outro viva, mas nós não vivemos. Nós julgamos o outro, nossa, fulano não faz isso, ciclano não faz aquilo, pessoa não confessa, outra pessoa não comunga, a outra pessoa vive de uma tal forma, e aí a gente passa a nossa vida apontando o dedo para todo mundo. Mas a gente não vive aquilo que a gente obriga o outro. Nós não vivemos nem metade daquilo que a gente obriga o outro a viver. Assim, Jesus nos convida a olhar para a nossa vida. Existe aquele ditado, se tem um dedo apontando para o outro, existe mais 3 apontando para mim. Jesus nos convida a olhar para mim. Se a fraqueza do outro me incomoda, por que me incomoda tanto? Se o defeito, o pecado do outro me irrita tanto, por que me irrita dessa forma? Será que é um zelo que eu tenho pelo Senhor? Ou é porque eu sou do mesmo jeito e é mais fácil condenar o outro do que me condenar? Ou é mais fácil apontar o defeito do outro do que assumir os meus? Desta forma, meus irmãos, Jesus condena a hipocrisia daqueles que pregam Deus, mas não vivem segundo aquilo que pregam. Jesus, ele nos convida a escolher. Jesus, ele não obriga a gente a seguir um caminho que a gente não queira. Ninguém aqui está aqui nessa igreja, que nos acompanha pela internet, deve ser obrigado a seguir Cristo. Se a gente quer seguir, ótimo. Jesus deixou claro o caminho que a gente tem que seguir. Mas se eu não quero, Jesus disse para nós, o mesmo que ele disse aos discípulos: vocês também não querem ir embora? Se nós queremos seguir Cristo, que nós sigamos de fato. Mas se nós não queremos, que nós não demos contra-testemunho, dizendo uma coisa com os lábios, mas virando as costas, agir de outra forma. Que nós, então, hoje, possamos olhar para nós. Nós estamos produzindo frutos do Espírito ou frutos da carne? A nossa vida é um constante buscar o bem, a virtude, os dons de Deus, ou é uma vida entregue aos vícios, aos pecados? Que nós, então, iluminados pelo Espírito Santo, possamos rezar. Feche os teus olhos. São Paulo nos ensina, e Jesus também nos ensina a escolher um caminho.
se nós que somos cristãos, somos chamados então a sermos de fato seguidores, imitadores de Cristo. Assim, São Paulo nos ensina que existem frutos da carne, caminhos que nos afastam de Deus. E ele nos diz que esses caminhos que nos afastam de Deus são os caminhos da fornicação, da libertinagem, da devassidão, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, de contendas, de ciúmes, de iras, de intrigas, de discórdias, de facções, de invejas, de bebedeiras, de orgias e coisas semelhantes a essas. Olha para o teu coração. Você tem vivido essas coisas? São Paulo deixa claro que essas coisas, elas tendem a nos viciar. Se eu vivo qualquer um desses frutos da carne, ele tem a tendência de me tornar uma pessoa viciada, refém, aprisionada a esses vícios. Quanto mais eu vivo, mais eu quero viver. Quanto mais eu me entrego a eles, mais fraco eu fico para romper com eles. Se você se entrega a esses vícios, a esses frutos da carne, peça no teu coração que Ele te ajude. Se você realmente quer seguir os passos de Jesus, o caminho da virtude, o caminho do cristianismo, pede hoje que Jesus te ajude a vencer esses vícios, a romper com esses pecados. E da mesma forma, São Paulo nos ensina que existem os frutos do Espírito, que nos conduzem, que nos fortalecem, que nos incentivam a caminhar no caminho de Deus, no caminho do bem. Esses frutos são a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência. E aqui também existem tantos dons e virtudes que nos aproximam de Deus e que nos fortalecem para romper com o pecado, com o vício da carne. Peça ao Espírito hoje que Ele te dê cada um desses frutos do Espírito, cada dom que você necessita para vencer os vícios e para te aproximar mais perto de Deus. Que nós não sejamos hipócritas em pregar uma coisa com os lábios, em professarmos a nossa fé na igreja, mas quando nós viramos as costas, nós fazemos tudo ao contrário. Aqui nós devemos compreender que Deus ele conhece a tua história. Muitos de nós vivemos aprisionados aos vícios. Santo Agostinho, depois que ele converte, ele reza a Deus: Senhor, dai-me a virtude da castidade, mas não agora. Às vezes nós estamos tão aprisionados aos vícios que leva tempo. Nós não conseguimos vencer esses vícios do dia para a noite. Por isso, tenha paciência com você. Se você realmente quer seguir os caminhos de Deus, peça graça. Se arme da armadura do cristão. Mas se você cair, não desista. Peça ao Deus o dom do arrependimento, da fortaleza, da coragem, para retornar ao bom caminho, para se revestir novamente do sacramento da confissão e para novamente, com vigor ainda redobrado, buscar os caminhos de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor que nos dá o Teu Santo Espírito como nosso auxiliador, como nosso defensor, como paráclito que vem nos trazer todos os dons de que necessitamos para vivermos de fato a fé que professamos.
Pedimos, ó Jesus, em teu nome, que o Espírito Santo hoje venha ao nosso encontro, trazendo à nossa vida todos os frutos do Espírito, para que assim fortalecidos e amparados, nós saibamos dizer não aos frutos da carne, e assim, a cada dia mais, sejamos livres de fato para seguir os teus caminhos, livres para escolher o bem, livres para escolher a virtude, e que os vícios da carne não mais nos dominem. Amém. Nós vamos agora passar para o nosso ofertório. Coloque no altar de Deus a tua vida. Apresente a Deus os teus vícios, as tuas fraquezas, os vícios da carne que tentam te tirar do mundo, tentam te fazer desistir. E confiantes que Deus acolhe tudo isso e também traz a nós todas as graças de que necessitamos para sermos cristãos de fato. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, as preces dos fiéis com a oblação do sacrifício, para que possamos, por esse serviço da nossa piedosa devoção, alcançar a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós nos pedimos humildemente, assim como nos alimentais com o sacramento do corpo e sangue de Cristo, fazei-nos participar da natureza divina. Por Cristo nosso Senhor. A celebração de amanhã será na comunidade São José, às 19 horas. E na sexta-feira será aqui, às 3 horas da tarde, e também à noite, às 19 horas, também será aqui na Igreja do Rosário. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz e que o Senhor vos acompanhe.